Esse encontro com a Maga. Eu estou tendo o privilégio de conversar com uma mentora para mim, uma amiga, uma sócia, parceira de vida e outras coisas. Débora Gaudêncio. Débora, obrigada por você estar aqui. Maga. E, gente, a gente está na minha casa, primeiro encontro com a Maga aqui, porque ela é tão próxima, tão íntima, que eu falei, bom, vamos almoçar na minha casa, né? Então, Deb, muito obrigada mesmo. Muito legal conversar com você. E também levar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando um pouco da sua sabedoria, que eu acho que é tão especial. Você me ensina tanto para tanta gente. E a Débora, gente, ela é a primeira facilitadora brasileira formada pelo Centro de Comunicação de Não Violenta do Marshall Rosenberg. É uma formação super difícil, internacional. E ela teve o privilégio de estar há anos já estudando sobre isso, né, Dé? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Já faz mais de 10 anos, mais ou menos, esse ano faz 10 anos que eu conheci essa abordagem, a comunicação não violenta, e me encantei, me apaixonei e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E o Center for Nonviolent Communication, que foi criado pelo Marshall Rosenberg, tem um processo de certificação. Só que esse processo ele quer que você não só saiba facilitar a comunicação não violenta, mas que você também viva a comunicação não violenta no seu dia a dia. Então você precisa de um processo de assessment, uma mentoria, um trabalho em grupo mesmo, para você se apropriar, internalizar de todos esses conceitos, né? Então é uma jornada mais do que uma certificação, muito mais uma jornada de autoconhecimento, de conexão com o outro, do que só simplesmente uma certificação. Ô Dé, conta pra gente um pouco por que esse tema de comunicação não violenta entrou na sua vida, assim? Por que você decidiu estudar isso? Eu venho estudar e se aprofundar, né? Eu venho de uma carreira no direito, de advogada, mas eu era aquela advogada que as pessoas falavam, olha, vamos entrar com esse processo. E eu falava, calma, você já conversou com a outra parte, já tentou entender o lado dela? Então já ficava numa linha mais de conciliação. E o meu último trabalho, eu estava dentro da diretoria jurídica, mas numa área de prevenção a conflitos. Eu já precisava entender por que o cliente entrava com uma ação judicial, por que às vezes os próprios colaboradores da organização entravam com ação judicial, tentar entender para mitigar isso, para atacar a raiz, né? Por que nascem esses conflitos? Será que não tem como resolver esse conflito antes de chegar na via judicial? Porque daí já fica muito desconectado. E comecei a estudar formas alternativas de resolução de conflito. Então isso sempre tocou o meu coração de alguma forma, né? E aí quando conheci a comunicação não violenta, eu pensei, puxa, aqui é uma forma de gerar conexão entre as pessoas. Eu acho que é por essa linha de gerar conexão entre as pessoas, assim, o meu desejo. Eu vou atender a porta. Você espera um pouquinho pra gente continuar conversando? Só um pouquinho. Mas, Débora, você tem uma história muito peculiar, né? Com essa questão da comunicação, da violência. Me conta um pouco da... Então, o que eu percebi foi que quando eu conheci a comunicação não violenta, eu falei, uau, é isso aqui. Porque isso se conecta não só com o meu objetivo de carreira, de desenvolvimento, que é levar esses temas de conexão, diálogo e comunicação para dentro do mundo organizacional, mas também tem a ver com o desejo do meu coração de ver as pessoas mais conectadas, de ver as pessoas sem rótulos, sem julgamentos entre elas, mas que elas pudessem ter mais conexão. Então, eu cresci na periferia aqui de São Paulo, ao mesmo tempo que eu ganhei bolsas de estudos num dos colégios mais tradicionais. Então, por um lado, eu cresci vendo muito a pobreza, a violência, como as pessoas lidavam com os conflitos de uma maneira não consciente, mas muito mais no ímpeto, no impulso.
E aí chegava nessa escola, eu via que existiam outras maneiras de se conversar, de se entender, né, de criar um diálogo mesmo, mais do que uma discussão no ímpeto, no impulso. E acho que isso também me levou a querer entender, puxa, como que o ser humano pode se conectar melhor uns com os outros, né? Porque eu cheguei a ver muita violência, assim, muitas brigas, muitas confusões. Eu lembro que o meu pai era como se fosse aquele... que resolvia os conflitos. Então, eu estava em casa, vinha alguém, vem resolver aqui que alguém não me pagou, pegou um dinheiro emprestado e não me pagou. Aí chamava o meu pai para resolver. Era o justiceiro. Aí meu pai ia lá, mas ele não resolvia. Ele resolvia assim, então dá a televisão para pagar o dinheiro emprestado, assim, sem as pessoas quererem, uma coisa assim meio forçada. Não era uma negociação. E eu ali achava aquilo meio estranho, mas ok, né? E aí eu fui crescendo, fui percebendo que, puxa, tem outros jeitos das pessoas criarem um consenso, das pessoas conversarem a partir do que é importante para elas, de ouvirem todos os lados ali numa discussão, num diálogo, né? Então, acredito que vem muito desse lugar, assim, peculiar. É interessante porque as pessoas pensam que comunicação não violenta, assim, mas eu não sou violento, eu não sou agressivo, ou eu não sou, né, rude com as pessoas, eu sou uma pessoa super pacífica, não arrumo encrenca com ninguém. E elas acham que a violência vem desse lugar, né? Sim. Da agressividade, da violência física, né? Fala um pouquinho, o que é essa violência? Essa violência é a violência mais visível, né? Que a gente chama também de violência direta. Então, se eu estou vendo alguém no trânsito brigando ou discutindo mesmo verbalmente ou nas vias de fato, né, como a gente fala no direito, isso é uma violência direta, você pega na mão. Um soco ali, né? Só que não existe só essa violência, existe uma violência mais estrutural, que é da própria estrutura da sociedade, e eu percebo que aqui no Brasil a gente tem muito isso. Então, alguém que não tenha uma educação de qualidade ou um hospital adequado para se tratar, para fazer um tratamento, isso é um tipo de violência também. E existe uma violência mais sutil. Por que sutil? Porque a gente acaba acostumando com ela, porque ela está ali no nosso berço, que é a violência cultural. Então, talvez a minha mãe sempre falou assim comigo, meu pai sempre me tratou assim. Ou até dentro das organizações, às vezes o que eu percebo é que os líderes, por exemplo, pensam, mas eu sempre funcionei desse jeito e cheguei até onde eu cheguei, eu sempre falei com as pessoas assim, ou o meu antigo líder falava comigo assim, e era ok, né? Só que a gente vê que isso separa as pessoas e não cria um ambiente de engajamento, de conexão, de confiança, seja nas famílias, não gera essa conexão, seja nas comunidades ou até dentro das organizações. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção a essa violência sutil, a gente consegue cuidar melhor de todo mundo. Acho que isso é uma das coisas que me conectam muito, né? Tem um lugar de cuidar melhor de todo mundo, de mim e do outro nessas relações. Eu estive recentemente numa plenária, né? Em que a gente estava falando exatamente sobre essa questão da violência, muito motivada pelo que aconteceu agora com o Smith, né, e Chris Rock no Oscar e tal. E uma das perguntas que eu gostei muito que foi feita, que eu queria fazer para você, é assim, todos nós somos violentos? Sim, tem um quê, né, de alguma maneira, quando a gente pensa na violência, nesse lugar de se defender, de zelar pela nossa sobrevivência, o nosso cérebro, ele foi feito para zelar pela nossa sobrevivência. Então, a gente tem alguns circuitos neurais, algumas glândulas que são feitas para, de fato, por exemplo, descarregar um sentimento ali, toda uma reação fisiológica, química, para que a gente entre num lugar mesmo de luta. Então, não é que somos sempre pacíficos, fofinhos e bonzinhos. Quando envolve, de alguma maneira, a nossa sobrevivência, o nosso cérebro nos coloca nesse lugar de lutar, né? Zelar por essa sobrevivência. Esse é o tipo de violência que é esse impulso que meio que inconsciente, porque eu quero zelar ali pela minha sobrevivência. Só que isso ajudou o ser humano a sobreviver, ajudou o ser humano a se desenvolver, a chegar até os dias atuais. Só que de lá para cá muita coisa mudou, né? O homem antigamente precisava sobreviver ali numa floresta, com bichos, enfim, na caverna, né? Na caverna, né? Tinha mesmo, de fato, perigos muito reais que ele precisava lutar. Então, o violento nesse lugar de uma agressividade, que muitas vezes não é ruim, tá? A agressividade é nesse lugar de ir diante e enfrentar o que precisa ser enfrentado,
Mas o que a gente quer agora é que a gente possa continuar tendo essa agressividade só com consciência, né? Esse lugar de agressividade de ir ao encontro do outro, mas consciente. Então, que a atitude seja de um lugar de consciência, não de um lugar de impulso. Porque eu acredito que a violência está aí. Quando eu vou com essa agressividade num lugar de impulso, não num lugar de consciência. Puxa, não, eu preciso resolver essa situação. Eu tenho que chegar na pessoa e resolver. Né? Que foi um pouco o que aconteceu com o Will no Oscar, que ele foi de um lugar de impulso, não foi um lugar de consciência. Falar, peraí, eu não me senti bem com essa situação, percebi que a minha esposa também não se sentiu, eu achei que aqui faltou respeito, eu quero resolver isso. E ok, é legítimo ele querer resolver isso. Mas a forma com qual ele usou sem essa consciência, aí se transforma nessa violência. Então, a gente tem sim impulsos violentos, mas ao mesmo tempo, o nosso cérebro também, olha só que interessante, tem toda uma circuitaria para a conexão social. Então, não é que a ideia é que a gente seja violento assim e não tenha conexão com o outro, não. A gente tem o quê? De impulso e dessa força para nos defender e defender ali os nossos ideais, mas a gente também tem o quê de querer gerar conexão com o outro. Então eu vejo muito a comunicação não violenta como uma abordagem que nos traz, de uma forma muito simples e clara, alguns movimentos que podem nos ajudar a ter essa integração dessa necessidade de sobrevivência, desse cuidado da gente, de todas essas circuitarias emocionais que a gente tem, que a gente precisa cuidar, mas também, ao mesmo tempo, mostrando quanto que é importante essa conexão na nossa vida, né? Então, isso já tem ficado, assim, bem claro. Você me apresentou o Marshall Rosenberg, né? Que é um dos grandes psicólogo que foi uma lenda, né, dessa temática da comunicação, que inclusive criou essa abordagem, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, que você me falou inúmeras vezes, que fala que toda violência é uma estratégia trágica de alguma necessidade que não foi atendida, né? Bom, sabendo disso, eu fico pensando assim, como é que um empreendedor, um dono de negócio, alguém que tem uma responsabilidade grande sobre suas costas, assim, vai conseguir compreender essas necessidades? O que você falaria? Eu acho que o primeiro ponto, Maga, é o quanto ele está compreendendo as próprias necessidades dele. Né? Ele precisa entrar num lugar de gerar clareza interior sobre o que está vivo nele. Qual é esse propósito? Quais são as necessidades? O que é importante para ele? O que não pode faltar? Seja na estrutura que ele cuida, seja nas pessoas, nas relações, o que não pode faltar? Porque isso vai fazer toda a diferença na relação dele com os outros e na maneira com que ele escuta os outros. Então, se ele quer estar num lugar de escutar, além do que está sendo dito, né, nesse lugar de escutar as necessidades do seu público, escutar as necessidades dos outros stakeholders, dos seus colaboradores, ele precisa, antes de mais nada, estar escutando as próprias necessidades dele e estar pensando em estratégias para cuidar disso, para a partir daí ele conseguir perceber e falar, puxa, assim como eu tenho necessidade, os outros também têm. E desabrochar esse olhar, né, para isso. Esses dias eu estava ouvindo a Nova Brasil FM e aí tinha uma entrevista com a Vanessa da Mata e eu achei tão legal a frase que ela falou. Eu acho que eu escutei essa frase dessa entrevista também. Ela falou, olha, deixa eu pôr os meus óculos para eu ouvir melhor. Eu achei isso sensacional, porque a gente precisa estar atenta, né? É um lugar de sensibilidade, que é escutar o que será que está acontecendo com o outro, qual a necessidade do outro, ainda mais para quem é empreendedor, né? A gente precisa, de alguma maneira, se conectar com a necessidade do outro para entregar o que o outro de fato precisa. Então, eu preciso estar nesse lugar, dessa sintonia fina de perceber. Só que se eu não estou fazendo isso comigo antes, vai ser mais complexo eu conseguir pôr esses óculos para ouvir e enxergar de fato o que o outro está precisando. Então. Eu não sei quem é que fala essa frase, que fala assim, né? Eu só ofereço aquilo que eu tenho, né? Sim. E eu lidero com tudo que eu sou. Não sei se foi Brené Brown, não sei exatamente quem falou, mas assim, eu acho que é muito verdadeiro isso, né? Você lidera, você faz as coisas com tudo que você com tudo que você tem presente em você. Só que se você não tem essa consciência
sobre as suas necessidades, sobre aquilo que você está vivendo internamente, fica difícil você conseguir oferecer para o outro algo. A palavra aqui para mim é consciência, assim, eu chamaria a comunicação não violenta também de comunicação consciente. É gerar mais clareza interior sobre o que acontece comigo, quais são os meus processos, e aí é que é muito bacana que isso vai gerando um autoconhecimento pra gente, a gente vai aprendendo sobre os nossos padrões, sobre os nossos gatilhos, sobre os nossos funcionamentos, e isso me ajuda a tomar melhores decisões. Né, nesse lugar de poder integrar não só a minha razão, mas a minha emoção também, as minhas decisões, e eu consigo tomar melhores decisões. Tem muito empreendedor que fala que eu vou ser o psicólogo agora da galera, ou eu vou agora ter um divã na minha sala e para ficar entendendo as necessidades das pessoas, como é que é isso, né, tal. Mas a verdade é que se você realmente não cuida de você, né, não olha para você, você não consegue oferecer nada para o seu negócio, inclusive, de qualidade, né, com essa presença e com essa profundidade que a gente está falando. Faz sentido? E eu acho que as coisas têm mudado muito, assim. Talvez o empreendedor, ele tinha esse lugar de que ele precisa cuidar do negócio, enfim, ele tem uma responsabilidade muito grande ali. Só que mais do que cuidar do negócio, ou até melhor, o que faz parte de cuidar do negócio é cuidar das pessoas também. E aí com essa escuta atenta de si e do outro, com essa percepção das necessidades, de pensar no outro, ele também está cuidando do negócio, né? Acho que isso que tem ficado cada vez mais claro. Não tem nada separado, não é? Vou cuidar primeiro do negócio e depois vou cuidar das pessoas. É algo que está andando em conjunto, tá andando junto de mãos dadas, e eu vejo que cada vez mais esse conceito tem ficado mais nítido assim para muitos empreendedores, sabe? Que não dá para fazer só uma coisa ou outra. Esses dias eu li uma reportagem, eu não lembro exatamente qual foi o canal, não sei se foi Harvard Business Review ou Magazine, que falava que como que o líder ou o gestor ou esse empreendedor pode aliar resultado com compaixão. Então, cada vez mais eu tenho visto isso, né? De que não é ou eu vou ser alguém que vai trazer resultado, ou eu serei alguém que vai demonstrar compaixão pelos outros, que é essa compaixão nesse lugar de perceber as necessidades dos outros. Dá para fazer os dois, eu vou conseguir sim integrar. Então, para mim, esse tem sido um movimento de uma nova liderança, de um novo lugar desse empreendedor, com esse lugar mais consciente de que dá para fazer as duas coisas, não são destoantes. Para eu trazer resultado, eu preciso não ser compassivo. Não, dá para eu ser compassivo e trazer esse resultado. Esses dias também eu vi alguém que entra nessa linha muito dessa liderança mais consciente, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Ela tem puxado muito esse lugar, a Jacinda, né? De que dá sim pra gente obter resultados, ser estratégico e ainda assim cuidar e pensar nas pessoas. Então, pra mim, ela é um exemplo, assim, sabe? Tem uma outra pessoa que eu também gosto bastante, que também é uma referência, e esses dias eu usei em algum encontro que eu fiz de treinamento com uma liderança e ficou muito forte, até o líder tirou, depois me mostrou. Eu gostei dessa frase que você colocou, é uma frase do... Poxa, quem é que era mesmo? Bom, esqueci o nome do autor, mas ele fala o seguinte: líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas, né? E os resultados, acho que é do Simon Sinek, exatamente. E ele falou assim: nossa, eu gostei muito, porque eu realmente acho que é muito mais difícil você gerar resultado se você só olhar para o resultado do que se você conseguir cuidar das pessoas, para que as pessoas tenham esse lugar de olhar para o resultado junto com o líder, né? E é muito isso, na minha perspectiva, né? Do quanto que você pode gerar resultados através do olhar para as pessoas, do cuidar das pessoas. Mas, Deb, me conta uma coisa, assim. Você disse que, né, a gente tem no nosso cérebro alguns mecanismos, algumas saídas naturais, mecanismos naturais que faz com que a gente realmente sejam gregários, né? E nós somos gregários, seres gregários. O que dificulta para que essa comunicação de verdade aconteça? O que eu percebo tem um pouco ainda desse mecanismo do cérebro, que por mais que agora a gente não está cada um morando na sua caverna, né? A gente está
tá, claro. Tá em São a gente Paulo, não tá né? em tribos, em nada assim, mas a gente ainda mantém um mecanismo do cérebro de defesa, de é melhor eu estar com quem eu já conheço, é melhor eu estar com o meu grupo, é mais confortável. E às vezes o nosso próprio cérebro gosta desse lugar quentinho ali, né? Eu vou falar com o outro é diferente de mim, que preguiça, né? E aí eu já vou moldando muitas vezes rótulos sobre aquelas pessoas, às vezes pessoas até próximas, né? Às vezes com a mãe, com o cônjuge, eu vou criando rótulos que me impedem de ter uma conversa genuína com o outro. Para mim, uma das coisas que mais levam a esse lugar de violência no diálogo é, de fato, o rótulo que eu crio entre eu e o outro. E aí eu não enxergo o ser humano que está ali, eu enxergo aquele rótulo que eu criei. Então, a gente precisa, né, como a gente até já falou, Maga, em alguns momentos, eu lembro quando a gente estava junto, a gente falava hackear esse cérebro, sabe? A gente precisa entrar no modo de hackear esse cérebro. Peraí, o meu cérebro criou uma imagem para aquela pessoa que é lá do financeiro. Mas, de fato, é isso mesmo? Ou isso é só um mecanismo de defesa do cérebro? Vamos entrar com uma abertura, vamos tentar de fato conectar com essa pessoa e ver quem ela é e como a gente pode se ajudar. Então o que eu tenho falado muito é isso, assim, a gente precisa hackear esses mecanismos do cérebro para criar novos circuitos, porque às vezes o nosso cérebro está muito acostumado a enxergar o outro e já julgar, colocá-lo numa caixinha. Esse é o circuito que ele aprendeu que você tem feito a vida inteira. Então, quando acontecer, ele vai seguir esse caminho. A gente precisa mostrar que tem outros caminhos, que eu não preciso ir direto para esse julgamento, para esse rótulo e colocar ele nessa caixinha. Então, no momento que eu consigo parar e falar, opa, peraí, é isso mesmo? Não, isso aqui é a minha interpretação. Deixa eu, de fato, compreender quem é essa pessoa, o que ela está fazendo. Vai chegar um momento que o teu cérebro vai aprender que esse é o circuito que está mais ativo, que você tem mais feito. E aí ele vai pôr esse novo circuito que você criou como opção principal. Então, é a gente começar a perceber, puxa, o que eu posso mudar aqui? Para que o meu cérebro compreenda que eu quero entrar num novo circuito em relação a isso no diálogo, por exemplo, né? Em relação a essa conexão no diálogo. Então, a gente dá para mudar. Esses dias um gestor falou assim para mim, nossa, Débora, e agora, depois de 50 e poucos anos, você tá falando mudar, essas né? coisas? Nossa, você tinha que ter me falado isso há 30 anos, como que eu vou fazer tem diferente jeito, agora? Ele falou pra mim, tem jeito de gerar essa conexão com as pessoas, depois de, nossa, tanto tempo vivendo assim. Eu trouxe essa explicação pra ele, sim, tem jeito, né? O nosso cérebro consegue trocar alguns circuitos, mas eu preciso ter intenção, colocar aí também a minha intenção para que o cérebro perceba que esse circuito precisa ficar mais fortinho, né? Então eu preciso focar mais nisso, né? Estudar sobre, praticar, conversar, e aí o cérebro vai percebendo que, olha, tem um novo jeito de fazer. Vamos experimentar? Porque cada vez ele está sonhando mais esse novo jeito, até esse circuito ficar forte. Então, tem jeito sim, sabe? É muito interessante o que você está falando, porque inclusive hoje eu estava lendo um pouco mais de uma psicóloga, pesquisadora, enfim, que eu gosto muito, é Carol Dweck, e ela fala sobre os mindsets, né? Mindset fixo e mindset de crescimento. E o mindset fixo é esse, olha, eu já tenho 50 anos, eu já tenho meu negócio, já fiz aqui minha vida, tal, não vou mudar, não preciso aprender tal coisa, ou não vai ser difícil fazer tal coisa diferente, ou a minha personalidade é essa mesmo, não vou conseguir fazer diferente, né? Esse é o mindset fixo, é aquilo que eu acredito que assim, não vai ter jeito, não tem como mudar, não tem como aprender uma coisa, não tem como aprender a me comunicar melhor, porque eu já me comunico assim há tanto tempo, né? Mas tem um outro tipo de mentalidade que é o mindset de crescimento, que é assim, sim, é possível criar novas habilidades, gerar novos conhecimentos, aprender a se comunicar melhor, aprender a falar melhor um idioma. Por quê? Porque todos nós temos essa condição de desenvolvimento, né? Sim. Então, quando a gente olha para esse lugar, me veio, o que você me falou, me veio muito esse lugar, do tipo, de realmente acreditar e ter esse pensamento. É possível. E o que eu estou trazendo e biologicamente, isso também é possível, porque o cérebro consegue, né, criar novos circuitos para ter novas respostas diferentes, mesmo que já tenha aquilo, claro, não vai ser simples, vai precisar de toda uma intenção ali, mas é possível sim. Muito bacana.
Ô Deb, eu sei que você trabalha muito, a gente trabalha muito juntas, né, em várias organizações, em diferentes negócios, tipos de negócios e com diferentes tipos de perfis também de líderes, né, mais jovens ou mais velhos, mais experientes ou menos experientes. O que você, na sua experiência, você vê que é o mais difícil para esses líderes ou para essas pessoas que estão dentro das organizações, em termos de comunicação? O que eu tenho percebido, Maga, assim, eu tenho estado de norte a sul do Brasil, você tá viajando assim, literalmente. Direto, né? A gente tem feito muito isso, né? Quando se depara com a escuta genuína. A escuta tem sido assim, as pessoas falam, uau, eu não tenho escutado. É difícil, alguém chega para mim e fala, eu escuto, de acordo com o que você explicou, eu tenho feito essa escuta que gera conexão, que está presente. Não, as pessoas, elas ficam assim, uau, elas estão muito no lugar de escuta multitarefas, que é essa escuta que eu estou mexendo numa planilha enquanto estou te escutando, eu estou mexendo no celular enquanto estou te escutando, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu quero ser ágil, eu quero, né? Que eu tenho muita coisa para fazer. E aí confunde, né? O que eu tenho falado aqui, confunde rapidez com agilidade. Quando a gente pensa na escuta, essa rapidez não vai me trazer o resultado que eu quero. Tanto um resultado relacional, de gerar mais conexão, quanto um resultado mesmo de novas ideias, inovação, criatividade, porque eu não compreendi verdadeiramente o que o outro trouxe, que talvez poderia ser uma ideia que eu vou juntar com a minha que vai levar para algo novo. Então as pessoas têm tido certa dificuldade de entender isso, que para a escuta eu preciso simplesmente estar lá. E aí é tão interessante que as pessoas entram nesse lugar de agora você é um psicólogo, né? Agora eu vou ter que escutar meia hora aquela pessoa. E eu falo, não precisa. Você vai precisar ter intenção de querer criar esse espaço de escuta para o outro, que para mim é muito um espaço de desenvolvimento do outro. Você não precisa ficar pensando em ideias, em soluções naquela hora. Você só precisa estar ali criando espaço para o outro trazer o que ele precisa trazer. Eu tenho falado muito que é uma escuta soabona, porque o soabona, na linguagem Zulu, quer dizer eu estou te vendo e ao te ver você é. Então eu falo, experimenta se apropriar dessa escuta soabona, assim, você está criando um espaço para o outro ser, para o outro trazer toda a potencialidade dele, e a partir disso vai gerar mais conexão e mais criatividade. E aí eu falo, vamos experimentar, né? Vamos fazer aqui 2 minutinhos de escuta para vocês verem. E aí é muito legal, porque daí as pessoas fazem um exercício com 2, 3 minutos de escuta. E quando a gente abre para falar, uau, eu super me conectei com essa pessoa em 2 minutos de escuta. Então, a gente vê que, de fato, precisa quebrar esse paradigma de que a escuta é só para psicólogo. Não, o psicólogo escuta, mas a partir de um outro olhar, tem todo, né? Você que é psicóloga sabe, ter todo um embasamento. Sim. Aqui o que eu estou falando é de presença. É estar ali para compreender o outro. Eu vejo que esse vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles da maioria dos empreendedores e líderes de todo o Brasil. Assim. E de todo mundo, na verdade, né? Porque às vezes a gente está em casa e não escuta quem está sentado do nosso lado, né? Ou às vezes a gente está com os nossos parceiros, nossos sócios e também não consegue escutar, né? E é interessante isso porque é um grande desafio esse processo, né? O que você daria de dica? O que eu faço, tanto na minha vida pessoal quanto tenho falado nas organizações, é das pessoas fazerem acordos. Então, por exemplo, lá na minha casa, às vezes enquanto meu marido está falando, ele tem um ritmo diferente do meu. Eu falo mais rápido, já com tudo. Inclusive com a mão, né? Ele pensa assim para falar, ele traz uma frase, para um pouquinho, pensa de novo e aquilo às vezes vai me dando, né, que eu fico muito curiosa, né? E aí às vezes ele fala, e aí eu tenho a tendência de querer ou complementar, ou querer trazer o que eu já penso sobre aquilo, e aí, claro, isso não é empatia, isso não é escuta genuína, e aí a gente combinou que ele vai falar, aperta o mute aí, Dé, agora. Aí eu, é mesmo, sabe? Aperta o mute, como a gente faz no Zoom, no Teams, aperta o botão do mute. Então, como a gente já combinou isso previamente, quando a gente tá numa conversa e ele vê que eu tô um pouco agitada, ele fala, aperta o botão do mute aí. Aí eu falo, é mesmo, vamos lá, eu volto, respiro e volto, né? Então, o que eu tenho falado também nas organizações é das pessoas fazerem acordos. Então, tem equipes que fazem acordos nas reuniões,
pessoal, né, vamos aqui, um vai cuidar da fala do outro para ninguém interromper, a gente pode pontuar, se vê alguém interrompendo o outro, pontua, vai ser o guardião ali da escuta. Ou às vezes eles têm usado algo que eu gosto muito, que vem dos índios anglo-saxões, né, dos povos originários, que é o bastão da fala. Então a gente tem uma reunião importante que cada um precisa ouvir o que de fato aquele outro tem para dizer, para tomar uma decisão, aí leva um bastão, sei lá, qualquer coisa que fica sendo o bastão da fala. Se eu tô com o bastão da fala naquele momento, eu falo e os outros só vão escutar, depois eu passo para o outro. Então é algo que ajuda as pessoas a voltarem a atenção para aquilo, né? E às vezes fazerem combinados. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: Débora, eu conversei com a minha gestora e falei para ela: olha, quando eu entro na sua sala para falar contigo e você continua no celular, mesmo a gente já... Você sabendo que eu vou te contar algo, eu não me sinto à vontade para compartilhar. E a gestora me contou também que ela não esperava que o colaborador ia falar isso. Ela não tinha consciência de que quando os colaboradores entravam, ela continuava no celular ou no laptop. Então, tanto esse colaborador se sentiu super corajoso de conseguir trazer sua vulnerabilidade, e a gestora ficou super grata e falou: olha, vamos fazer um combinado. Toda vez que vocês entrarem aqui, eu vou virar o meu celular, vou deixar ele de lado, vou virar o computador e vou dar atenção para vocês. Então, eu acho que acordos transparentes, sabe, em relação a isso, faz muita diferença nessa relação da escuta. Tanto para gerar conexão, quanto para gerar resultados mesmo. Por outro lado, tem uma série de pesquisas que falam que as pessoas sentem muito medo de trazer as suas preocupações, né? Acho que tem uma pesquisa de uma pessoa que escreveu um livro super renomado e tudo mais, que ela fala que 85% das pessoas que estão nas organizações sentem medo de falar suas preocupações ou de trazer as suas considerações à tona. Sim. O que você considera que poderia ser um caminho de sucesso para um empreendedor, por exemplo, para fazer com que esse acordo de fala, de honestidade, de transparência de verdade aconteça? Ele precisa criar o espaço, né, Maga? Não adianta só ele falar: podem falar que eu estou aqui ouvidos, mas as pessoas percebem que de fato ele não está levando em consideração o que elas estão falando. Então aquilo precisa ser para valer. E eu gosto muito de um lugar que é também o que a gente, como EIT, faz muito dentro das organizações, que é de pôr essa turma para conversar, que é de todo mundo enxergar junto o que está acontecendo e de todo mundo junto co-criar novos acordos, porque também não adianta ser um acordo top-down, tá aqui assim, não, a gente precisa antes conversar sobre aquilo, entender o quanto que aquilo impacta em toda a equipe e no resultado, e juntos a gente fazer novos acordos. E aí um desses pode ser em relação à escuta. O que a gente quer fazer? Como é que a gente vai fazer, né, para que a gente se escute? E o que a gente tem feito também dentro das organizações é, mesmo quando cria um acordo, ter guardiões para aquele acordo. Quem que vai guardar esse acordo? Quem que vai ser responsável por relembrar? Olha, gente, vocês estão lembrando do acordo da escuta? A gente está conseguindo fazer isso? Como tem sido a qualidade das nossas escutas no dia a dia? Então, geralmente a gente pega uma dupla, assim, né? As pessoas voluntariamente em dupla querem ser os guardadores, os guardiões desses novos acordos. Então, para mim, não é algo de uma pessoa só. Talvez esse líder ou esse empreendedor, ele possa, em vulnerabilidade, trazer isso para as pessoas que trabalham com ele. Olha, pessoal, eu quero melhorar, eu quero fazer diferente, que as nossas reuniões sejam melhores, mais produtivas, que vocês sintam que, de fato, vocês têm um espaço aqui para falar, mas sozinho eu não vou conseguir. Vamos pensar no que a gente pode fazer? É interessante que isso me fez lembrar uma coisa. Eu estava com uma pessoa que eu acompanho, né, há algum tempo, e ele falava assim: Magali, o meu líder é um iceberg. Ele não demonstra as emoções dele, ele não fala o que ele sente, ele chega lá, a gente bate a meta, a gente faz horrores lá, e aí ele chega: parabéns, mas vamos falar sobre outro negócio, sobre outro projeto. E ele não mostra, e ele contando pra mim que aquilo gerava nele um sentimento muito frustrante, assim, uma coisa muito desgastante, até fisicamente desgastante, porque ele não conseguia ter, como é que chama? Não é conexão, do tipo, saber se de fato esse sentimento, essa emoção era verdadeira. Então ele não tinha reflexo daquilo que ele estava vivendo. Então às vezes ele estava super feliz
E ele chegava lá, o chefe dele, então, mas legal pra caramba, vamos... E aí eu fiquei pensando em relação a essa coisa, você falando, né, dos acordos que precisam ser feitos, mas também o quanto que esse líder, ele poder se mostrar aquilo que ele está vivendo de verdade, né, de sentimentos. Sim. Quais são as emoções que ele está vivendo ali, né? Sim, isso é bem importante, porque essa vulnerabilidade ajuda as pessoas, como você falou, né, a enxergarem que, puxa, tô vendo, tem um ser humano na ali, minha né? Cabeça, né? Tem algo ali e tem um quê que quando a gente está num grupo social, de alguma maneira, o nosso cérebro nos inclina a olharmos para a pessoa que está de alguma maneira ali ditando os caminhos, enfim. Então as pessoas estão olhando para esse líder e elas esperam de alguma maneira uma conexão. E aí se esse líder não se abre de nenhuma maneira, as pessoas não se sentem conectadas e isso tem vários reflexos, como você falou, até mesmo no corpo. E o que eu te escuto também dessa história que você contou é o quanto que as pessoas precisam de apreciação e de celebração, né? Puxa, tudo bem que às vezes o mercado está difícil, que a gente ainda não conseguiu atender a meta, mas a gente conseguiu fazer aquela reunião dar certo com aquele cliente. Puxa, vamos comemorar, vamos celebrar isso, né? Porque isso faz parte também desse engajamento, né? Eu tenho recebido, muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas o meu gestor, o meu líder só vê quando eu faço algo que não deu certo. Que não aconteceu, aquilo não que eu faço todo dia, que dá super certo, as pessoas não falam, né? Então eu vejo que também há uma carência de uma apreciação, de uma celebração genuína dentro das organizações. E até falando sobre isso, acho que é bem interessante que você trouxe, porque eu acho que tem a gente estava falando de mecanismos do cérebro, né? O que acontece no cérebro quando a gente recebe esse reconhecimento, vamos chamar assim, ou essa celebração? Ah, com certeza, diminui os níveis de estresse, né? O hormônio cortisol, que é um neurotransmissor também que é responsável por gerar esses picos de estresse, ele diminui e a serotonina aumenta, né, de alguma forma, assim, aumenta a sensação de bem-estar, de endorfina. Então, eu não vou só trazer isso no nível do pensar, mas também no nível do sentir, eu vou me sentir bem. Que é sabe quando você diz assim, puxa, a pessoa, ela, além de frustrada, ela estava sentindo um desconforto no corpo. Agora, imagina se ela recebe uma apreciação. Além de animada, de tirar essa frustração e de ter mais clareza no próprio pensar, puxa, a gente está indo no caminho certo, eu fiquei feliz com isso e o meu gestor também, ele ainda recebe uma descarga de hormônios do bem-estar e diminui os níveis de hormônios do estresse, então ele também se sente bem. Então, o engajamento daquela pessoa querer entrar naquele projeto com mais gás, de querer fazer mais, de querer entregar, de querer continuar, vai ser muito mais alto. E até, né, o senso de pertencimento, sim, né? Que gera, tipo, eu faço parte desse time, dessa né? equipe, o que eu entrego tem relação com o todo, né? O que eu faço de fato impacta nessa meta, impacta no todo da área, né? Eu tô aqui de verdade, vale a pena o que eu faço. Então, essa sensação é uma outra necessidade muito importante, né, de pertencimento, de ver que o que eu faço de fato tem um significado. É muito interessante quando você fala isso, porque eu conheço inúmeros empreendedores e donos de negócios e líderes, a gente acompanha muitos, né, em muitas empresas, e a tendência dessas pessoas, né, em cargos de liderança, muito fortemente, é olhar o que não deu certo, porque eles são cobrados, vocês são cobrados por resultados, são cobrados para oferecer, né, entregar aquilo que precisa entregar de verdade, de fato. E a organização pede isso, né, o negócio, o business pede isso. Só que uma das coisas que eu tenho percebido é o quanto que esse líder, esse empreendedor, pode desenvolver esse olhar para o aprendizado. Né? O quanto que o aprendizado, ele é parte do processo de geração de resultados também. Porque quando eu observo, tenho consciência e vejo como eu fiz para chegar àquele resultado, mesmo que não tenha sido o resultado final, eu consigo aprender esse meio do caminho, fazer de novo e eu consigo avançar. E para mim, a apreciação leva para esse aprendizado, porque é onde eu coloco foco nela. E aí eu vejo como eu fiz para dar certo e eu aprendo cada vez mais e eu posso até aprimorar. Mas é bem isso que você falou, né? As pessoas estão muito acostumadas a olharem, às vezes, só o erro, né? A falta. Eu estava, esse começo da semana, em uma fábrica com alguns auditores.
Então, imagina, o trabalho dele é olhar na fábrica, é ver a máquina e ver aonde que o operador não está 100% ali. Isso, às vezes, gera muito conflito, muito atrito. E daí, uma das coisas que a gente estava conversando é, puxa, claro, eu preciso mostrar onde que aquela máquina não está o melhor que ela pode estar, mas também como é mostrar para o outro que você viu de bom, como é mostrar essa apreciação, para o outro falar, caramba, eu sei que eu preciso melhorar aqui, mas olha aqui quanto já está legal, que eu posso continuar. Que esse lugar que você falou do aprendizado, né? Algo que eu já estou fazendo muito bem feito, que eu posso até aprimorar, talvez, por meio desse aprendizado. Então, eu vejo que é algo também que precisa ser transformado, assim, nas culturas, de ter também esse olhar apreciativo. Tem esse lugar de aprender com erro, claro, né? Até esses dias eu escutei numa organização falando a cultura do erro rápido. Que é perceber o erro, organizar e arrumar. Já vai, né? Mas mais do que isso é também ter essa cultura do olhar apreciativo, assim. Então as pessoas ficaram bem animadas com essa possibilidade. Provavelmente o empreendedor vai dizer, essas duas aí estão falando, não sabe o que o bicho pega aqui, né? Por isso que estão falando assim, vamos olhar para o aprendizado, vamos olhar não sei o quê. Mas é uma mudança de mentalidade também, né, Dé? Sim, é uma mudança de mentalidade que assim, poxa, peraí. Eu vou olhar o erro, eu vou olhar o que não chegou, até onde não foi. Sim. E ninguém está dizendo Sim, que não é isso. É um E, né, Maga? Não é um ou que a gente está falando aqui. Exato, é um E. Então, assim, o que mais que isso pode ter gerado, né? Quais foram os aprendizados que isso gerou e focar nos aprendizados para que eu consiga, é positivo e futuro, né? E aí, quando a gente olha para esse líder, né, Maga, e mais do que o líder, o empreendedor mesmo, eu vejo que ele tem uma carga muito forte, assim. Sim. Ele, além de ser o líder do negócio dele, ele também é muitas vezes responsável pela própria saúde financeira, por todos os níveis, assim, da organização, quando a gente está falando de um empreendedor, que é diferente, às vezes, de um líder que está dentro de uma organização que tem todo um suporte de outras especialidades dentro da organização, né? E aí eu fico pensando quanto que esse empreendedor precisa ainda mais desse momento de olhar para si, desse momento de se dar essa pausa, de se escutar, de se perceber, de entender quais são as necessidades dele, de pensar em estratégias que vão atender também a necessidade dele, né? Ele precisa muito pôr a máscara de oxigênio, que é uma imagem que a gente usa muito, né? Ele precisa pôr essa máscara de oxigênio porque ele tem uma carga grande ali depois para lidar com os outros. Então eu vejo que é um tema muito importante ele poder cuidar não só do diálogo como um todo, mas desse diálogo interior com ele, sabe? E é interessante porque a característica de grandes empreendedores é muito do cuidado, né? Então, às vezes, até no final de semana ou no tempo livre, às vezes ele está olhando para ele está cuidando daqueles que estão ao redor dele, né? Então, tem um chamado mesmo, né? De realmente cuidar de si, olhar para si e conseguir... porque o empreendedor, muitas vezes, ele não tem esse tempo quando a gente tem nas organizações, né? Terminou o horário, enfim, ele está ali ligado 24 horas o tempo inteiro. Então, aí que ele precisa ainda mais ter esse cuidado, sabe? De todos esses pontos que a gente colocou aqui. E a gente sabe, né, Débora, que assim, em situações de pressão e estresse, a gente tem as nossas faculdades mentais comprometidas, né? Então, o sequestro da amígdala que a gente, né, ouve falar e estuda e sabe que isso acontece com Will Smith, né? A gente começou falando dele, agora a gente está terminando com ele. Então, assim, realmente sequestra a nossa condição de raciocinar, de refletir com maturidade, com consciência, o que de fato é o melhor para aquela relação, para aquela comunicação que eu vou fazer. Faz sentido? Sim, se ele quer tomar boas decisões, ele precisa estar olhando para ele precisa estar cuidando desse espaço interno, ele precisa estar gerenciando esses vieses, esses julgamentos, como a gente falou, ele precisa estar cuidando dessa amígdala aí para que não aconteça o sequestro e ele faça algo sem pensar. Então, ele precisa muito estar nesse lugar que na comunicação não violenta a gente fala de autoconexão, né? Ele precisa estar cuidando muito dessa autoconexão para que ele consiga tomar melhores decisões. E cada vez mais a neurociência tem mostrado que a tomada de decisão ela não é só racional. Ela é uma integração entre a emoção e a razão. E muitas vezes o empreendedor, o líder, a gente cresce com uma imagem de que não, a emoção não vale. Se eu quero de fato ter sucesso, eu preciso ser bem racional. Não vou ser fraco, né? Não vou ser frágil, né? Não, eu não vou conseguir tomar uma boa decisão se eu não estiver integrando o meu emocional com o meu racional. Essa vai ser a boa decisão. Mas para isso eu preciso parar
e perceber o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo comigo, o que é importante para mim aqui. Aí sim eu vou tomar uma boa decisão. Muito bom, muito bom. Ai, que delícia de papo. Vamos almoçar? Vamos, tô com fome já. Vou preparar nosso prato. Tá bom. Fiz um peixinho pra gente. Delícia. Mas muito legal. Obrigada pelo papo. A gente vai continuar conversando. Você pode ficar aí com a gente. E que bom que você está aqui, Dé. Muito gostoso. Obrigada pelo convite, Maga. Que delícia. Eu vou preparar o nosso prato. Me Tá dá bom. aqui o seu prato que eu já vou colocar aqui.